paz de Cristo, amados de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o fato do Evangelho ser revelado a partir do Novo Testamento e a mensagem do Evangelho ser a mensagem central da Palavra de Deus. Nós vemos na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 2, versículo 7, ele diz o seguinte: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Agora preste atenção. Sabedoria de Deus em mistério outrora oculta. Não falamos em mistério. Falamos claramente o que estava oculto em mistério. Quando diz que estava oculta em mistério, é porque havia sido anunciada, mas a sabedoria não havia sido revelada. Havia sido escrita, mas reservada para o entendimento a partir do tempo do Novo Testamento. É isso que o texto quer dizer. E aí depois conclui dizendo que Deus preordenou desde a eternidade. Ou seja, a eternidade passada foi quando Deus planejou tudo. Deus planejou tudo na eternidade passada. No início, na criação, Deus formou, estabeleceu o reino. Depois, no Antigo Testamento, Deus anunciou em mistério o Evangelho. E na plenitude dos tempos, ou seja, marcado pela vinda de Jesus, Deus começa a anunciar o seu reino. É interessante nós observarmos que lá no princípio, nós vimos isso no Antigo Testamento, que Deus, em Cristo Jesus, preordenou todas as coisas, estabeleceu tudo em Cristo Jesus. Por isso, Jesus Cristo passa a ser o marco do início do Evangelho do Reino. Não há como se iniciar o Evangelho do Reino sem a pessoa de Jesus. Ele é o centro, ele é o alicerce do Evangelho do Reino. Tudo converge a ele. Ele é o centro, é a base. Nele, o Evangelho do Reino está baseado. Sem ele, é impossível que o Evangelho do Reino se estabeleça. Agora é interessante nós continuarmos vendo que essa mensagem é a mensagem central do Evangelho. Sim, não consigo entender como podemos falar de Evangelho sem falarmos de Reino de Deus. É óbvio que o Evangelho que não contempla o Reino de Deus não é um Evangelho verdadeiro, não é o bíblico. Porque de ponta a ponta nós vemos que Jesus Cristo aponta para o Reino de Deus. Atos capítulo 28, versículo 31 diz assim: pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, não há forma de se pregar o Evangelho sem falar de Jesus, o Evangelho do Reino. Não há como pregar o Evangelho do Reino sem falar de Jesus, porque sem Jesus não há reino. É Ele quem capacita, quem dá dons aos homens, é Ele quem nos faz ter o Espírito que nos possibilita a reinar com Ele, a sermos semelhantes a Ele. Sem o Espírito de Jesus, que se entregou na cruz por nós e depois enviou o seu Espírito a nós, nós não somos nada. Por isso a palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Sim, senhores, sem Ele não somos nada. Somos oco, somos vazio. É Ele a plenitude que preenche-nos para que possamos exercer o ministério do reino do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 19 diz assim: e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho.
Não é fazer conhecido o Evangelho, é fazer conhecido o mistério do Evangelho. Lembra-se que ele foi anunciado lá atrás, no Antigo Testamento. Agora, o que está sendo trazido ao entendimento e à compreensão é a revelação do Evangelho do Reino. Por isso a palavra de Deus diz assim: e esse Evangelho do Reino será pregado a todo mundo. Isso é palavra de Jesus. E este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando foi que Jesus falou isso? Jesus falou isso depois de falar que viriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a mentira, o engano, a apostasia, o amor da verdade se esfriaria no coração dos homens. Mais uma vez, iniciando-se o processo da pregação do Evangelho do Reino, ele começa a iluminar os olhos do coração. A palavra do Senhor diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais com todos os santos qual seja a altura, profundidade, largura e comprimento. Sim. Só o Evangelho do Reino tem poder para iluminar o coração do homem, conforme a palavra do Senhor diz. Por isso que a palavra nos adverte, desde Gênesis até Apocalipse, a respeito da pregação do Evangelho do Reino. Olha, por exemplo, o que diz em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Eu gosto dessa expressão, evangelho eterno, porque ele dá um ar de seriedade, de grandeza, de profundidade, de poder. Não é uma conversa fiada, alguma coisa inventada com base em a outra que foi ouvida. Então, se ouviu uma, aí tentou se desvirtuar aquela que se ouviu e se inventou outra. Isso é obra de Satanás. Satanás é que faz isso, apostasia. Ele ouve a palavra do Senhor ensinando que o reino vai ser estabelecido sobre a terra, que os filhos de Deus, juntamente com Jesus, reinarão sobre a terra, serão um sacerdócio real, um reino sacerdotal sobre a terra. Aí o que Satanás inventa? Vamos morar no céu. Que o arrebatamento se refere a ir para o céu, quando não há nenhum texto bíblico para dar sustentação a isso. O arrebatamento, sim. O texto diz que nós seremos arrebatados. E a palavra de Deus diz para o encontro com o Senhor nos ares. Aí completa: e então estaremos para sempre com o Senhor. Agora pergunto eu: onde? Aí teríamos que usar outros textos para mostrar que a palavra de Deus diz que nós vamos para Jerusalém, onde o Senhor reservou lugar para a sua morada, conforme diz o livro de Salmos. Sim, senhores, é a partir do Novo Testamento que nós começamos a visualizar o reino na sua essência, na sua revelação. Nós passamos a ter compreensão da verdade de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus vai começar sobre a terra um tempo novo para os filhos de Deus. Hoje estava conversando com um amigo e ele me perguntou: e o que você me diz desses problemas todos que nós temos no mundo, dessas guerras e tudo mais? Eu disse para ele assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Guerras e rumores de guerras não são sinais do fim. A palavra diz que não é sinal do fim. Sinal do fim é a pregação do Evangelho do Reino. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Nós estamos entrando no tempo do fim. A pregação do Evangelho está começando. E agora, daqui para frente, só depois que o reino estiver estabelecido, é que se encerrará a pregação do Evangelho do Reino. Creia nisso. Abra o seu coração para a verdade de Deus desse tempo. Receba a revelação.
e seja um arauto deste Evangelho do Reino, para a glória de Deus e para a nossa vitória, em nome de Jesus. Olá, amados de Deus. O Ministério Rios de Água Viva se alegra em oferecer a você a oportunidade de realizar em sua igreja um seminário, congresso, série de conferências de avivamento. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, é tempo de anunciarmos a Igreja Gloriosa para que ela se levante nesta terra. Temos certeza, sua igreja jamais será a mesma. Anote nossos contatos e ligue. Estamos esperando a sua ligação. Paz de Cristo.